Aqui é Walter Pouso do canal Jornada pela Liberdade. Falar hoje sobre liberdade de pensamento, que é incrível, e a maioria das vezes a gente pensa que é livre e não é, né? Acabei de ver um documentário falando sobre como a gente é influenciado pela manada, né? Pelo poder da manada. Então é um documentário alemão, onde primeiramente as pessoas que faziam um estudo baseado em estudos científicos, né, convidaram pessoas para cantarem sozinhas Feliz Aniversário numa rua, né, e ninguém topou fazer, né, entende? E aí de repente chamaram com 6, 7 pessoas, e então começaram a cantar. E uma foi apoiando a outra e cantaram no meio de uma rua de pedestres, né? Tranquilamente, né? Sorrindo, e um apoiando o outro, um olhando para o outro, e foram. E aí, na verdade, o que aconteceu é que várias pessoas que estavam passando pararam, olharam, começaram a cantar juntos, né? Entendeu? Então é o poder da manada. O documentário é sobre como o nacionalsocialismo, como o nazismo arrebanhou tantas pessoas, certo? As técnicas, né, da juventude, grupos de juventude, né? As técnicas de reunir as pessoas e segregar as outras, né, entende? E depois, quando tinha um poder maior, como passaram inclusive a discriminar as outras, quem pensava diferente, né? E o pensamento divergente começou a ficar menos e menos pronunciado, menos e menos pessoas. É o que se chama de também espiral do silêncio. Espiral do silêncio é o seguinte: as pessoas vão, à medida que o medo, né, que a não pertencimento vai ficando maior, e que quem fala vai tomando mais represárias, menos e menos pessoas vão falando e vão expondo o seu ponto de vista, vão dizendo o que pensam, né? E vai virando uma espiral de silêncio, onde cada vez menos pessoas se topam falar, né? E aí eu fui vendo mais coisas nesse documentário, e eu vi uma série de similaridades entre o nacionalsocialismo e algumas coisas que a gente vê hoje. Assim, a palavra erwachen, né, acordado, desperto, né, woke, né, cara, era utilizado na propaganda do nacionalsocialistas, né? E eu fui olhar e tinha eu vi um cartaz assim no cantinho do documentário, e aí, sabendo o que significa a palavra, fui procurar, né, na internet. Tem uma série de imagens da propaganda nacionalsocialista com Die Arbeiter erwachen, né? Acordar os trabalhadores, né? Despertar os trabalhadores. E isso, bom, tem 2 pontos que eu quero falar aqui. Primeiro, quando uma instituição se torna muito grande, as pessoas ficam com medo de falar dela, né? De expor os pontos errados dela. Imagina um artista, há 10, 15 anos atrás, falar algo contrário à Globo, né? Ela dominava, só quem produzia realmente novelas ou tinha um jornalismo forte era a Globo. Então, quer dizer, se você visse problemas, tivessem diretores abusivos e tudo mais, não falava, porque você não encontraria outro emprego. Ou na área de petróleo, alguém vai expor a Petrobras? Ou quando um governo vai se tornando maior e mais forte
e tem 35, 40% da economia, uma enormidade de estatais e um domínio de cargos, alguém vai falar contra esse governo? Esse governo começa a poder fazer o que quer, né? Entende? E cada vez menos pessoas vai falar contra, porque entra no fenômeno da espiral do silêncio, né? Entendeu? E se quem fala ao contrário é perseguido, né? A gente está vendo isso, tem visto isso, né? Pessoas tendo que sair do país, ou canais desmonetizados, ou coisas do tipo, né? Entende? Você entra numa espiral de silêncio e cada vez o Estado fica maior e você vê estados totalitários. Então, esse é um ponto importantíssimo que nós temos que, que ficar de olho, né? O cancelamento. Eu acho que não existe nada mais totalitário do que o woke, ou com cancelamentos, ou sleeping giant, ou... Eu cheguei a ver na universidade pessoas queimando livros, tão similar ao nacionalsocialismo na Alemanha da década de 30 e 40, cara. Eu fico entristecido, né? Então, bom, esse poder enorme do Estado ou de grandes empresas, ele necessita uma regulação, né? Entendeu? A perseguição a quem pensa diferente, ela tem que ser eliminada, né? Quem pensar diferente, ter represárias, isso leva ao totalitarismo. Mas tem pessoas que não veem isso, acham que o Sleeping Giant é libertador. Não é. O Sleeping Giant é... não, desmonetizaram porque tem fake news. Opa! Né? Será que não é totalitarismo disfarçado né? Fake news por quê? Porque não é a sua opinião? Entende? Então é importante, e você vê tanta similaridade entre algumas ferramentas usadas hoje e o nacionalsocialismo, cara, é incrível, incrível. E assim, os nacionais-socialistas também se diziam a favor do povo, a favor das pessoas, a favor dos trabalhadores, e usavam isso, né, para se legitimar, né? Entendeu? É muito interessante. É muito interessante como isso acontece. Um outro ponto, né, além dessa quando um Estado é muito grande, ou uma empresa, ou algo é muito grande, ela inibe a controvérsia. A outra coisa é o poder do pertencimento, né? Entendeu? Que foi o início dessa postagem, né? Falando sobre, olha, quando você está numa manada, você se sente parte dela e faz coisas que você não imaginaria ser possível fazer sozinho, né? Entende? Então você vê o estímulo ao pertencimento em muitos lugares, e universidades têm sido isso, né? Jovens são muito suscetíveis a isso, né? A você pertencer a algo, né? Entende? E arrebanhar, e depois você faz coisas que você não faria sozinho. Muitas vezes as pessoas que deram suporte ao nacionalsocialismo, muitas delas lamentam hoje, né? Mas na época elas não percebiam. Mas isso não é novo, tá? Você vê o nacionalsocialismo, você vê a igreja. Por que a igreja batiza as crianças tão novinhas, ou depois faz a confirmação delas com 12, 13 anos, né? Elas não têm capacidade ou discernimento, né, para entender o que está acontecendo, e depois elas se sentem parte de uma estrutura legal, grande. Opa, todos vão no domingo pela manhã naquele local, todos falam sobre isso, todos falam sobre aquilo, né? Pertencimento, né? Entende? Então, depois que ela está no sistema, difícil sair, né? Entende? Então, poxa, você vê a igreja, nacionalsocialismo, e você vê
as mentes jovens, elas estão muito abertas, né? E elas não conseguem perceber como elas estão, não lhes dá a oportunidade de pensar diferente, de ver distintos pontos de vista antes de escolher, né? Antes de se elaborar melhor. Cara, tem pensamentos mais elevados que você leva mais tempo até ter a compreensão deles, né? E tem gente que para nos pontos mais básicos antes, né, de chegar a uma compreensão do todo, né? Tô querendo dizer o seguinte: muitas vezes uma teoria econômica simplória, uma teoria política, sim ou não, né, direita ou esquerda, como se só houvesse dois neurônios, né? Um neurônio é da esquerda, outro neurônio é da direita. Não, é muito mais do que isso, né? Mas a primeira fase do aprendizado é o poder a economia socialista. Tudo é do governo e você só passa à frente, né? A responsabilidade, né? Tão bonito. Mas para você chegar em outros níveis, né? Você compreender que você pode ter pontos de vista sociais em uma economia livre, de livre mercado, e entender como isso afeta a moeda, como a inflação afeta as pessoas, como uma série de coisas, você precisa primeiro passar por etapas iniciais, né, onde o conhecimento é mais simples. Mas muita gente para ali, né, entendeu? É duro isso, cara, é duro. Mas, então, para se libertar, você precisa ter essa visão um pouquinho mais distante. Será que quem está dizendo para eu pertencer a isso não quer, na verdade, um freguês? Será que quem me batiza antes de eu ter 1 ano de idade quer realmente que eu seja livre do pecado original, ou quer que eu seja preso a uma estrutura religiosa? Entende? Alguém que quer que eu pertença a um grupo de político X, quando eu estou numa idade nova, né, para pertencer a um grupo, será que ele quer me libertar e me despertar para algo, ou ele quer, antes que eu perceba outras coisas, antes que eu tenha acesso a outras informações, ele quer me sobrecarregar com conteúdo igual, para que eu acredite que aquela é a única verdade, a verdade absoluta, né? Então, puxa, mas como se consegue isso? Dando um passo atrás, dando 2 passos atrás, entendendo não a mensagem, mas entendendo por que o mensageiro tem aquela mensagem. Entende? Follow the money, né? Entenda por que é importante para o mensageiro que você receba essa mensagem. Ele está ganhando para isso? Cara, se ele está ganhando para isso, ou vai ter vantagens com isso, dê oportunidade para escutar outras coisas antes, né? Entende? Dê oportunidade para ouvir outras opiniões antes de tomar uma decisão. Pode ser que seja interessante, não estou dizendo que não é, mas dê oportunidade a ouvir outras coisas antes de se integrar de coração e alma e ser abduzido. Abduzido é bom, né? Entende? Então, cuidado, né? O woke pode ser um nacional-socialista moderno, né? Entende? Cara, eu vi também, nesse mesmo documentário, como que os governos, o governo, o grande ditador, né, da época do nacionalsocialismo, financiou a guerra, financiou as obras iniciais da Alemanha, dando um ar de progresso, né, com endividamento. Ele endividou o Estado e gerou obras, né, uma quantidade grande de obras, dando a sensação para o povo que, olha,
Os outros eram otários, né? Olha aqui, olha, é tão simples fazer obra, tão simples trazer desenvolvimento, mas ele fez isso embasado em dívidas, né? Entende? E aí as dívidas sumiram porque ele dominou e matou todo mundo para quem ele devia, né? Entendeu? Então, é uma grande sacada, entende? Então, puxa, liberdade de pensamento. Você só tem liberdade de pensamento se você dá oportunidade a ouvir várias formas. Se você entende o todo, não o... Né? O que eu falei é muito interessante, né? Não a mensagem em si, mas tente entender o porquê o mensageiro tem aquela mensagem. Entendeu? Olhar um pouquinho mais amplitude, né? Tá? E se você vê um sistema de opressão, submissão, mesmo que pareça bonitinho, limpinho, né? Entendeu? Nossa, Walking Giants, né? Não, é uma opressão, é uma tentativa de limitar o acesso de outras pessoas à informação, a calar vozes, né? Entendeu? E vozes são importantes, tá? Vozes são importantes. É muito, muito importante você ver. Pensamento não é crime, tá? Pensamento não é crime. Eu queria fazer tal e tal coisa com tal pessoa. Enquanto é só pensamento, não é crime. Entende? Não. O cara precisa ser olhado mais de perto, precisa ser investigado. Não, pode ser. Mas não cometeu crime nenhum. Entende? Então, isso é o exemplo mais duro que pode ter de um pensamento que é ameaçador. Entendeu? Tá? A partir do momento que o pensamento virou ação, a partir do momento que o Sleeping Giants não gosta da empresa X, tá bom, tem todo o direito. A partir do momento que ele estimula o boicote, ou diz para as pessoas boicotarem, ou liga para patrocinadores dessa empresa, solicitando que parem de patrocinar, ela partiu para a ação. No momento que ela age, ela é responsável por uma ação. Tá? Bom, muito bem. Pensar é importante. Pense, outra coisa importantíssima é o seguinte, eu estou... As minhas ações, elas vão trazer mais liberdade ou elas vão trazer mais submissão? Né? Um Estado grande, eu vou ter que ceder parte da minha liberdade para o Estado para que ele fique maior. Entende? Ele vai poder determinar que tipo de educação eu vou ter, ou meu filho vai ter, que tipo de saúde eu vou ter, ou meu filho vai ter, que tipo de dependência dele que eu preciso ter, né? Poderei falar amanhã do Estado que eu falo hoje? Se não, se você está com uma ação que vai diminuir a sua liberdade em prol da liberdade do Estado, pense muito bem antes de fazer, porque é um caminho sem volta, entende? Um Estado ou uma empresa, vou agora, a empresa quer que eu me mude para um local remoto, vou falar um nome qualquer porque pode parecer que eu não gosto de um local ou de outro. Não, um local remoto. Pronto, você já se tornou dependente dessa empresa, vai diminuir sua liberdade. Você vai para lá e como você vai sair de lá? Você vai ter que se mudar primeiro para daí arranjar um novo emprego, uma nova grupo social que você vai participar, né? Entendeu? Então você se tornou criou um elo mais forte com uma grande empresa, um grande empregador, onde nessa relação você é o elo mais fraco. Se alguma coisa acontecer nessa relação, você é quem possivelmente vai perder. Entende? Então, cuide da sua liberdade, para que você possa ter liberdade de pensamento. Né? Outra coisa que é estranha para mim é como na década de 60 as pessoas tinham
esses movimentos para a liberdade tão claros, né? Entendeu? A liberdade para praticar sexo, liberdade religiosa, buscava-se liberdade inclusive de consumir o que gostaria de consumir, movimentos anti-guerra, o anti-governo, né, liberdade de pensamento, né, todo o movimento do hippie ou Jack Kerouac e On the Road, né, quer dizer, o cara pega caronas e vai viver, né, entendeu? Puxa, tem suas consequências, beleza, eu assumo as consequências, né? Mas você vê uma vontade de ter menos ligação ao Estado, de ter menos ligação com a parte militar, de ter liberdades de religião, de uso do corpo, de sexo, de tudo. E de repente, a partir do ano 2000, você vê um movimento ao contrário, onde os jovens querem ceder a sua liberdade para um governo autoritário, ou governos maiores, né, que podem vir a ser governos autoritários. É incrível você ver isso acontecer, e é incrível ver em meios universitários as pessoas tendo essa visão de restrição da liberdade pessoal em prol de uma liberdade, uma gestão coletiva, né? Para mim é tão... Eu que vivi uma parte e agora estou vivendo a outra, para mim é tão chocante isso, cara. Tão chocante. Espero estar errado, espero, por favor, me ajudem aqui e digam que eu estou errado. Digam que, na verdade, eu não estou vendo um ou outro nuances dessa história, né? Entende? Tá? Por que não pode ter liberdade econômica, né? Governo pequeno e respeito a minorias? Né? Por que não? É tão bom isso, cara. Imagina um governo bem pequeno, né, cuidando só do que ele tem que cuidar, e todas as minorias sendo respeitadas, cara, e com ferramentas para ajudá-las a crescer e evoluir. Tá? Né? Cara, não tenha dois neurônios, né? Um neurônio da esquerda, um neurônio da direita, né? Cara, entre a esquerda e a direita tem infinitos pontos. Né? Infinitos pontos. Bom, muito bem. Um grande abraço e nos vemos no próximo.